Então, vamos continuar nossa aula de VHDL. Né? Vou passar mais algumas sintaxes aqui com vocês. E vou deixar aqui, então, esses exemplos que a gente vai realizar na aula. Tá? Então, peço para depois vocês reproduzirem os resultados aqui no Quartz, né? Para utilizar a ferramenta e também praticar a sintaxe. Tá? À medida que a gente terminar esse capítulo, na verdade, esse capítulo 5 do livro, tá? Que é a parte de sintaxe relacionada a circuitos combinacionais, e a próxima, que é circuitos sequenciais. Aí depois a gente vai ver máquina de estados também, mas terminando o capítulo 5 e 6, vocês já conseguem desenvolver alguma arquitetura de um sistema digital. A gente consegue trabalhar de maneira mais independente com alguns exercícios, tá? Então, qualquer dúvida é só interromper esse material que está no Moodle, tá? Então, se vocês precisarem consultar. Mas, conforme eu comentei, toda a aula é baseada naquele conteúdo aqui, são partes ali do capítulo do livro que está no Moodle. Então, vocês podem acompanhar por esse material, mas é recomendável fazer a leitura lá do livro, né? Porque tem um material mais completo e também vocês vão na fonte da informação. Tá? Na verdade, só estou fazendo um compilado aqui, né? Dos principais pontos para o entendimento aqui dessa linguagem. Tá? Então, vocês já trabalharam em sistemas digitais, né? Geralmente, quando a gente estuda a disciplina, a gente começa com as portas lógicas, né? As portas lógicas são caracterizadas, então, como um circuito combinacional. Tá? Então, ele chama aqui de... representa aqui como paralelo, tá? Aqui nesse livro. Tá? E depois, quando vocês vão utilizar, por exemplo, máquina de estados, né? A gente já tem um circuito que é sequencial. Tá? Então, vamos só relembrar essa definição. O que é um circuito combinacional e o que é um circuito sequencial, para vocês entenderem a sintaxe, né, que a gente vai utilizar. Tá? Por exemplo, vamos usar aqui agora na sequência. Por exemplo, tem um comando ali, generate, tem um comando select também, né? Tem comando if, tá? E a gente tem que saber que tipo de circuito lógico que vai ser gerado. Então, relembrando, tá? O que é um circuito combinacional? Temos nesse diagrama de blocos aqui uma representação de uma entrada aqui, temos um circuito lógico, que é o combinacional, e temos aqui na saída, então, o processamento dessa informação. Então, um circuito combinacional, por definição, as saídas do sistema, tá? Em um determinado instante de tempo, vou chamar aqui T0, né? Vamos fazer melhor, vou escrever aqui Y, a saída, né? No tempo T0, tá? Vai depender de quem? Vai depender das entradas, tá? Vou chamar aqui de I, tá? No instante de tempo T0 também. Tá? Ou seja, a saída depende, tá? Nesse tempo T0, depende dessas entradas. Tá? Então, por definição, esse é um circuito combinacional. Saídas depende das entradas num determinado instante de tempo. Tá? Logicamente, se a entrada aqui alterar seu valor, né, a saída também aqui vai alterar, vai ter alguma mudança na saída. Então, nesse caso, um circuito combinacional é um circuito que não tem memória. Tá? Então, aqui memória não tem nesse tipo de circuito. Então, um exemplo bem simples de circuito combinacional, as portas lógicas, né, que estamos estudando, né? Então, tem aqui uma porta AND, duas entradas, né, e uma saída, por exemplo, né? A saída aqui Y, né, ela vai se alterar conforme aqui as entradas alterarem o seu valor, tá? Claro que tem um tempo de atraso aqui de propagação, né, do sistema, né? Toda porta lógica tem um atraso, né?
mas a gente vai pensar num circuito ideal, tá? Então, se as entradas se alterarem, a saída também irá mudar. Tá? Circuito combinacional. Já um circuito sequencial, né? Conforme o nome está comentando, a gente vai ter dois elementos. Tá? Primeiro elemento aqui a gente vai ter uma parte que é combinacional, que foi o que a gente definiu anteriormente, e vamos ter um elemento aqui de memória. Tá? Temos as entradas aqui do sistema, né? E temos as saídas. Tá? Então, um circuito combinacional, por definição, essa saída aqui, output, vai depender das entradas atuais, tá? E vai depender também de saídas passadas. Tá? Ou seja, essa saída aqui, output, ela vai ser armazenada, né? Esse elemento aqui de memória do sistema, tá? E essa informação vai ter uma realimentação, vai ter um feedback, né? E esse dado vai entrar novamente no sistema, na lógica combinacional, tá? Que vai processar essa informação junto com a entrada atual, o input, e vai gerar uma nova saída. E esse ciclo se repete, né? Num próximo ciclo, por exemplo, de clock. Tá? Então, a saída depende dessa entrada atual e também de uma informação passada. Tá? Ou seja, tá? Vamos colocar aqui a saída Y, tá? Do tempo, chamar de tempo I, tá? Vai depender da entrada, tá? Da entrada no tempo TI, e também, botar outra vírgula aqui embaixo, vai depender de uma entrada no tempo TI menos 1. Tá? Ou seja, vai depender de uma informação que foi armazenada na memória. Tá? Então, essa aqui é a definição de circuito sequencial. Tá? Conforme eu comentei, o capítulo 5 do livro, tá? Trata especificamente de circuitos combinacionais. Tá? A gente acaba estudando de maneira separada, só para ter um entendimento melhor, né? E no capítulo 6, vamos estudar circuito sequencial, tá? Mas na prática, o sistema digital vai ter tanto uma parte lógica aqui combinacional, quanto elementos de memória. Então, no capítulo 4, tá? Nas aulas anteriores eu comentei alguns operadores lógicos para vocês, né? Então, operadores lógicos, na verdade eu não botei a tabela completa, aqui botei só as portas lógicas, né? Mas, obviamente, então, porta lógica NOT, AND, OR, NOR, XOR e XNOR, né? São, de maneira isoladas, né? É um circuito combinacional, tá? E os tipos de dados aqui que a gente pode operar, então, só relembrando, né? São o bit vector, standard logic e suas variações, tá? Então, a gente viu na última aula, então, né, um circuito combinacional, que era um multiplexador. Então, é um circuito bastante comum em qualquer sistema digital, né, qualquer arquitetura aí de um microprocessador ou algum sistema digital vai ter que ter provavelmente vai ter um multiplexador, tá? Porque é um elemento aqui que vai fazer uma seleção, né, dessas entradas para saídas. Tá? Então, conforme a gente viu, dependendo do valor aqui do cell, né, do S1 e do S0, tá? A gente vai selecionar qual o valor aqui da entrada que vai ser transferido para a saída. Tá? Então, é um circuito combinacional, porque essa saída Y vai depender somente aqui dos elementos de entrada, tá? E do valor aqui de seleção. Tá? Não tem um elemento de memória nesse sistema, conforme a gente viu na aula anterior. Então, relembrando, o nosso código aqui bem tranquilo sempre, para relembrar, né? Linha 2 e 3, aqui, declaração das bibliotecas, né, que vão ser utilizadas. Tá? Definição da entidade, tá? Definir aqui as portas de entradas, aqui, A, B, C e D, tá? E S1 e S0, tá? Definido aqui como standard logic. Tá?
e temos uma única saída aqui, que é o Y. Tá? Bem tranquilo. E a arquitetura, então, do sistema. Tá? Esse multiplexador, conforme a gente viu, ele foi implementado através, né, diretamente das portas lógicas. Tá? Então, foi utilizada aqui a porta AND, a porta NOT, né, conforme foi explicado nas últimas aulas, na última aula. Né? Então, temos aqui a arquitetura do nosso sistema. Claro que trabalhar a nível de portas lógicas, tá? O nível aqui que a gente costuma chamar de RTL, tá? É muito complexo. Tá? Por quê? Porque que a gente está num nível muito baixo de abstração, né? Então, se a gente tem um código mais complexo, né? A gente enxergar um monte aqui de portas lógicas, é difícil entender o comportamento, tá? Então, a gente pode utilizar também aqui para esse código combinacional, tá? Utilizar uma linguagem em VHDL no nível mais alto, tá? Mas também implementar uma sequência, um circuito combinacional para implementar, por exemplo, esse multiplexador. Tá? Então, vamos ver aqui, então, o comando que é conhecido como when. Tá? Então, esse comando aqui, tá, pessoal, ele é utilizado, tá, para gerar um código que é combinacional. Tá? Então, a mesma ideia que vocês utilizarem, tá, aquelas portas lógicas. Tá? Também temos aqui os comandos que a gente vamos estudar na sequência. Né? O primeiro vai ser o when, depois vai ter o generate e também vai ter o if. Tá? Então, vamos ver essa sintaxe de maneira separada, tá? Mas é importante vocês lembrarem que, quando utilizarem esses comandos, o circuito físico que vai ser implementado vai ser um circuito combinacional. Tá? Então, o primeiro comando aqui mais simples de ser utilizado, então, o comando when e o else. Tá? Então, a sintaxe aqui é bem simples. Tá? Tu vai fazer uma atribuição, tá? Quando uma condição for verdadeira. Tá? Se a condição não for verdadeira, a gente vai ter um else, tá? E vamos repetir o comando, né? Uma nova atribuição quando essa outra condição aqui for verdadeira. Tá? E assim por diante. Então, aqui temos um exemplo bem simples. Tá? Temos uma atribuição para uma saída, tá? Out está recebendo. Tá? Recebe 0, 0, 0. Tá? Lembrando que quando é vetor, é que aspas duplas, tá? Não pode esquecer desse detalhe. Tá? Então, a saída vai receber o valor 0 quando, tá, essa condição aqui for verdadeira. Tá? Então, aqui eu posso botar a lógica que for necessária. Tá? Então, aqui, quando o input imp for igual a 0, ou, tá, o reset for igual a 1, tá? Essa condição for verdadeira, a saída recebe esse valor. Tá? Caso contrário, né, utilizando aqui o else, a saída vai receber 0, 0, 1, quando o sinal aqui de controle for igual a 1. Tá? E por último, tá, caso nenhuma dessas condições sejam verdadeiras, tá, a saída vai receber, então, 0, 1, 0. Tá? Então, importante vocês lembrarem que esse código, tá, utilizando essa sintaxe aqui, when, tá, vai gerar um circuito combinacional. Tá? Então, certamente, essa implementação aqui não terá memória. Outro comando também que é bem semelhante ao when, tá? Esse que a gente acabou de utilizar, tá? Na verdade, na prática eu nem sei qual que é a diferença. Teria que ver, poderia até implementar um circuito lógico com a mesma função, tá? E verificar qual que vai ser o circuito que vai ser implementado. Tá? Esse ponto que eu queria comentar. Tá? Quando a gente utiliza esse tipo de sintaxe, né, a gente fica um pouco mais, um nível de abstração mais alto. Né? Então, vai depender muito da ferramenta que vocês estão utilizando para gerar a síntese, tá, desse circuito, para verificar qual que vai ser
a implementação, né, no FPGA. Então, aqui, como que o fabricante do FPGA vai sintetizar essa sintaxe, né? Aí vai depender de fabricante para fabricante. Tá? Quando você implementa esse nível de abstração, tá? O circuito que vai ser implementado vai ser, claro, uma porta lógica Deixa eu compartilhar a tela novamente aqui, pessoal, que eu acabei caindo. Vamos compartilhar aqui a tela novamente. Voltei. Então, vou repetir aqui, não sei se vocês ouviram, tá? Mas como é para a gente ter a compreensão aqui da sintaxe, tá? Esses exemplos eu peço que vocês tentem reproduzir eles, todos esses exemplos novamente, né? Para vocês se acostumarem aqui com a sintaxe do VHDL. Tá? Então, vamos implementar o MUX, tá? Da mesma forma que a gente fez na última aula, só que agora utilizando, então, uma sintaxe com um nível de abstração mais alto. Tá? Então, saída Y, tá? Entradas A, B, C e D. Tá? E temos aqui, então, o seletor, tá? O céu, tá? Com duas posições. Tá? Então, essa linha simples, tá? Representa somente um sinal, tá? Tipo bit ou standard logic. Tá? Ou seja, é um barramento simples. Tá? Essa linha aqui mais em destaque, né, representa que esse sinal aqui é um vetor. Tá? Geralmente, quando a gente tem mais de um vetor aqui, mais de um barramento, tá? Aqui, como já está implícito, tá? Que é 2 bits, tá? Mas se não tivesse, a gente costuma colocar 2 aqui do lado para representar. Tá? Então, a parte da entidade, né? Declaração das portas, tá? Porta A, B, C e D. Tipo Standard Logic, tá? Lembrando que Standard Logic tem 8 valores possíveis, tá? Mas na prática é sintetizável só 3, tá?
O 0 representa o nível baixo, 1, tá? E alta impedância, que é representado por Z. Tá? O seletor, então, aqui foi representado por Standard Logic também, só que um vetor de duas posições. Tá? Aqui faltou o 0, é 1 down to 0. Tá? Ou seja, temos aqui o cell na posição 1, tá? Primeiro bit. Temos o cell 0, o próximo bit. Tá? Então, o cell 1 aqui, tá? A posição 1 é a posição mais significativa. Tá? O bit MSB. Tá? E temos uma saída também do tipo Standard Logic. Tá? Então, notem, tá, que a arquitetura agora vai ficar bem mais simples, tá, pessoal? Então, a saída Y vai receber, tá, os valores, vai receber o valor A, certo? Quando o cell for 0, 0. Tá? Então, toda essa linha aqui, A, when cell igual a 0, 0, né? Quando o cell for igual a 0, 0, o valor de Y vai ser o valor de A. Ou seja, a gente vai fazer essa seleção. Vou só fazer um detalhe aqui, pessoal. Aqui, agora foi. Então, a primeira linha vai fazer isso aqui, vai ligar ó, a entrada A, tá? Vai ser, então, atribuído a saída Y. Tá? A próxima linha, então, quando o cell for 0, 1, tá? B vai estar na saída. Próxima linha, C, Y vai receber C quando o cell for 1, 0. Tá? Vai fazer essa conexão. E a nossa última linha, então, ela vai... Tá? Como é o último caso, então eu não preciso colocar a condição do cell igual a 1, 1, recebendo D. Tá? Então, se cell for 0, a saída recebe A. Se for 0, 1, recebe B. Se for 1 e 0, recebe C. E ou, não seria outros, né? Se não, a próxima condição, se não for nenhuma dessas condições, né? A saída recebe B. Tá? Então, por exemplo, essa parte aqui do código, ó, tá? Que eu estou circulando, no nível de portas lógicas, tá? Representa, tá? Essa linha aqui. Essa implementação, né, que a gente fez anteriormente. A end not S1, end not S0. Tá? Provavelmente, utilizando esse comando when, tá? Como tem um igual aqui, provavelmente ele vai ter um comparador, né, para fazer essa verificação. Tá? Então, outra maneira de implementar, então, um multiplexador é utilizando o comando when. Tá? Note que é mais simples do que utilizar portas lógicas, né? Porque, na verdade, a gente descreve o comportamento do nosso circuito lógico. Tá? E o importante também, que vocês não podem esquecer, esse código aqui 100% vai ser combinacional. Tá? Qualquer dúvida é só interromper, pessoal. Então, como a atividade é assíncrona, né? Espero que vocês já tenham instalado o Quartus, né? Peço para vocês reproduzirem essa sintaxe, né? E sempre realizar a simulação e verificar o funcionamento, né, do circuito lógico, né? Através da simulação com formatos de ondas, tá? Ou seja, coloca aqui os valores de cell, né, nesses valores e verifica se vai aparecer aqui na saída, né, respectivamente, né, o valor de A, de B, C e D para os respectivos valores aqui do seletor. Outro exemplo também, seguindo aqui o nosso MUX, tá? Só que agora utilizando o comando if com o select. Tá?
Aqui, então, tá? Só tem que cuidar um detalhe, tá? A parte aqui de biblioteca e entidade continua sendo a mesma, não se alterou em nada. Tá? Iniciando a arquitetura, né? Então vai ter o if cell select, tá? Então, a saída vai receber o valor de A, B, C e D, tá? Quando tá? Esse valor aqui de cell for 00, tá? Recebe o valor de A. Quando o cell for 01, a saída recebe B. Tá? Quando for 1, a saída recebe C. Tá? Notem, tá, que toda linha aqui vai ponto e vírgula. Tá? Só que aqui nessa sintaxe, quando vocês utilizarem o if select, tá, é uma exceção. Em vez de ponto e vírgula, é utilizado só vírgula. Tá? E os outros casos, tá, é representado aqui pela última linha. Tá? Então, sempre a última linha aqui, tá, vocês vão colocar others. Tá? Até o autor coloca aqui que você não pode colocar 1. Tá? Então, se o cell não tiver esses valores aqui, que estão em destaque, tá, a saída vai receber B em outras situações. Tá? Então, outra forma de implementar, então, também o multiplexador, utilizando aqui o comando if select. Tá? E só comentando novamente, também, esse código, essa arquitetura, vai ser um circuito 100% combinacional. Também, para conhecer essa sintaxe, né, peço que vocês também reproduzam essa sintaxe aqui do multiplexador com if. Então, aqui outro exemplo, tá, de um codificador. Tá? Então, temos aqui um codificador, tá? Temos um codificador de n bits para n bits, tá? Utilizando a seguinte equação. Tá? N, tá? Só vamos definir aqui primeiro. Temos as entradas, né? Aqui do lado esquerdo da figura, sendo x0, x1, x2, até xn na menos 1. Tá? E a saída, tá, vai ser, que faltou o y, né? Vai ser y, tá, na posição n menos 1 até 0. Tá? Por isso que é um codificador de n para n. Tá? Tá? N representa o número de entradas, tá? E m aqui o número de saídas. Tá? Note que os vetores sempre começam em 0, tá, pessoal? Então, a mesma coisa vale aqui para a saída, tá? Então, a equação que relaciona o valor de n e m, tá, é dado pelo logaritmo na base 2. Então, temos aqui que m é igual a log de 2 na n. Tá? Então, por exemplo, se temos o n, por exemplo, igual a 4 bits, né? Tá? Então, o valor do mzinho, vamos botar um valor maior, vamos botar 8 aqui. Se o n é igual a 8, tá? A gente vai ter o valor de n igual a 3. Tá? Então, ele vai codificar, no caso aqui, para n igual a 8, né? Vai codificar as 8 entradas para 3 bits de saída. Tá? Então, vamos fazer um exemplo utilizando essas... vamos fazer aqui com n e o else, tá? Esse exemplo só para fixar, né, essa sintaxe. Tá? Então, primeira solução aqui, bem simples, né? Primeiro definir as bibliotecas, tá? Biblioteca I3E, e vamos utilizar aqui, então, o pacote Standard Logic 1164 e vamos utilizar todas as funções que estão dentro dessa biblioteca. As portas do nosso codificador, tá? Depois a gente vai utilizar um generic, tá, pessoal? Onde esses índices aqui
podem ser configurados, tá? Mas por enquanto vamos deixar um valor estático, tá? Então temos aqui x, uma porta in de entrada, standard log vector, tá? Da posição 7 até a 0. Fisicamente, tá? Fisicamente, essa declaração, tá? É como se a gente estivesse montando um circuito lógico, tá? Numa protoboard ou numa placa de circuito impresso, tá? E esse codificador vai ter a entrada 0, que é o x0, vai ter outra entrada x1, até a entrada x8. Tá? Então, barramento aqui dessas 8 entradas. E a saída, y, tá? Standard log vector também. Conforme eu comentei, estamos utilizando o codificador ali na base 2, logaritmo, né? Vamos ter 3 saídas, tá? A posição 2, a posição 1 e a posição 0, tá? Lembrando que o 7 é a posição mais significativa, a posição 7, e a posição 2 é a mais significativa. Né? Então, a codificação que a gente vai fazer é o seguinte, tá? A arquitetura, lembrando, a arquitetura onde que vai estar funcionamento lógico do nosso sistema é o seguinte, tá? O y, que é a saída, tá? Vai receber os seguintes valores, tá? Vai receber 0, tá? Quando o x é igual a 1. Então, se a minha entrada x é igual a 1, a saída vai para 0. Tá? Quando a entrada for... Eu vou falar aqui em decimal para ficar mais fácil, né? Quando a entrada for igual a 2, tá? A saída vai para 1. Tá? E assim por diante. E o último caso, não. Quando a entrada for igual a... Aqui é 2 elevado na 7, né? For igual a 128, tá? A saída do codificador vai valer 7. Tá? E os outros casos, tá? Como eu estou utilizando aqui o comando N, tá? A gente vai atribuir alta impedância, tá? Ou seja, Z, alta impedância. Tá? E por último aqui, fim da arquitetura. Tá? Então, esse aqui, então, é o nosso codificador. Tá? Código 100% combinacional. Tá? No momento que o cell alterar o seu valor, automaticamente o valor da saída também será alterado. Então, peço também para vocês reproduzirem esse codificador, né, e verificarem os resultados na simulação. Vamos ver se tem... aqui tem a simulação. Tá? Então, a simulação, pessoal, eu me lembro que a gente fez ali nas primeiras aulas, tá? A gente fez uma simulação de um exemplo. Tá? Não sei se a gente fez do MUX, não me lembro, tá? Mas aqui, então, bem simples, tá? Na simulação, né, você vai adicionar os sinais de interesse, tá? No nosso caso aqui é o x e o y, né? E vamos verificar aqui o resultado da simulação, tá? Esses valores de x e y, tá? Vocês podem configurar, conforme eu já tinha comentado, a base, tá? De visualização desses sinais aqui na simulação para ficar mais intuitivo. Mas lembrando, vamos pegar aqui o valor de x, tá? Então, vamos pegar aqui no instante, aqui onde o x vale 32, tá? Então, mas claro que na implementação física, esse valor de 32, né? Vamos pegar, na verdade, aqui o 128, tá? Então, quando o x é 128 aqui na simulação, tá? Na verdade, vocês têm que pensar no circuito físico, tá? Com barramentos e portas lógicas, tá? Na verdade, o valor de x é isso daqui, ó. 1,00000, tá? 128, tá? Porque ele é um sinal do tipo Standard Logic Vector, tá? Um vetorzinho de bits, tá? Então, vamos verificar aqui Vamos pegar aqui um exemplo aqui quando x é igual a 8, tá? Essa aqui é a simulação daquele código que foi implementado, tá? Então, quando x é igual a 8, a gente tem que a saída é igual a 3, tá? Que é exatamente o que foi proposto. Tá? Vamos pegar aqui no nosso código, né?
x igual a 8 e o y igual a 3. Que é essa linha aqui. Opa. Essa linha aqui. Então, quando... na linha de cima aqui, desculpa, pessoal. Aqui essa linha. Então, x igual a 8, temos... Opa, caí de novo? Não. Ah, não, troquei aqui. A saída igual a 0, 1, 1. No caso, 3. Tá? Então, na simulação, vocês podem mudar a base, né, para ficar mais fácil a visualização. E o último caso, né, se o nosso valor de x, tá, entrada, não for nenhum desses valores, a saída vai ficar em alta impedância. Então, vamos verificar. Então, temos aqui a entrada x igual a 0, 0, né, que não está previsto para o valor de x, né? Caiu naquele caso ali de alta impedância. Tá? Então, uma parte bem importante do projeto é sempre verificar a funcionalidade. Tá? Geralmente, numa arquitetura, a gente vai ter vários bloquinhos. Tá? Então, a gente acaba uma técnica de projeto, diminuir a complexidade, tá? A gente vai ter vários blocos de sistemas digitais, tá? A gente faz a simulação separada desses blocos, tá? E depois a gente pode fazer, então, a interligação dos mesmos. E, por último, temos aqui também a solução utilizando o comando if select. Tá? Então, também uma solução bem simples, tá? Definição da entidade já foi realizada. E a ideia aqui é a mesma, né? Então, temos o x, tá? Que é a entrada, e dependendo do valor da entrada, vai ser realizada a atribuição aqui para o valor de y. Tá? Então, só notar que cada linha tem uma vírgula, tá? E a última linha aqui, ponto e vírgula. Tá? E, além disso, os outros casos, né? Que seria essa última linha, vai receber, então, a saída vai receber esse sinal de alta impedância em outros casos. Tá? Bem tranquilo. Tá? Então, peço que vocês implementem também esse codificador, né, e verifiquem esses resultados lá na simulação. Tá? Para vocês praticarem a linguagem, né, tentem essa linguagem de descrição de hardware, né, tentem olhar só a sintaxe aqui, né, e depois escrever o código conforme a funcionalidade. Outro exemplo aqui que eu queria apresentar para vocês, onde temos todos os... Vamos aproveitar aqui o multiplexador que a gente já utilizou e também os operadores que a gente utilizou nas outras aulas. Tá? Então, vamos ver um bloquinho aqui digital, né? Que sempre vai aparecer em qualquer sistema de processamento de dados. Tá? Que aqui do inglês, né, eles costumam falar ALU, né? Ou no português a gente chama de ULA, tá? Que é a unidade lógica aritmética. Tá? Como o próprio nome está comentando, tá? É uma unidade que vai fazer cálculos, né, lógicos, tá? Seria portas lógicas, né, AND, OR, enfim. E aritmético é que vai fazer operações aritméticas. Tá? Então, vamos implementar aqui, né? Vou mostrar como exemplo. Depois peço que vocês reproduzam esses resultados. Tá? Então, a ULA, né, essa unidade lógica aritmética, que é sistema digital, necessariamente vai ter esse bloquinho aqui, porque a gente sempre vai ter que fazer alguma função lógica ou fazer alguma operação aritmética. Tá? Vamos ver a arquitetura que vamos utilizar. Tá? Claro que, nesse momento aqui, a gente está preocupado mais em entender a sintaxe, a linguagem, de modo geral. Tá? Depois, vamos ver algumas técnicas, tá? De como que a gente pode estruturar uma arquitetura de um sistema digital aqui em VHDL. Tá? Então, vocês podem notar. Vou colocar aqui vou botar em vermelho, tá? Aqui a nossa arquitetura. Na nossa arquitetura, o que vamos ter? Tá? Olhando
externamente a esse bloco, tá? Vamos ter as entradas A e B, tá? 8 bits, tá? Temos A da posição 7 até a posição 0, e além disso temos aqui B de 7 até 0. Tá? Além disso, temos aqui um CIN. Tá? Então aqui, depois a gente vai estudar, provavelmente vamos fazer um bloquinho de somador, tá? Mas geralmente esse carry de entrada, né? Traduzindo aí para o português, no termo jargão mais simples, né? Seria o vai um, quando você realiza alguma soma, por exemplo, né? Então, por exemplo, somar aqui em binário, por exemplo, 3 mais 1. Tá? Então, tu tem aqui 1 mais 1 em binário vai dar quanto? Tá? Vai dar 1 e vai 1. Tá? Esse vai 1 aqui é esse carry. Tá? Depois a gente vai implementar um somador, tá? Nas outras aulas, a gente vê bem exatamente essa definição. Tá? Então, esse carry de entrada é esse vai 1 que eu comentei para vocês. Além disso, vai ter um seletor aqui, um cell de 4 bits, tá? Começa em 3 e vai até 0, tá? Que vai definir qual operação que a gente vai realizar nesses sinais de entrada, tá? No sinal A e B. Tá? E temos a resposta do sistema, vai estar em Y. Tá? E a unidade, a ULA, né? Vamos escrever aqui ULA. Tá? Essa arquitetura da ULA, então, vai ter uma unidade lógica, tá? Que vai processar o dado de maneira através de portas lógicas, né? Portas lógicas não, uma operação lógica, tá? Por exemplo, se eu quero realizar uma lógica que é A AND B, tá? Então, vai ser processada aqui nesse bloquinho, tá? Agora, se eu quero fazer uma operação de soma ou subtração, por exemplo, tá? Aí esse dado vai ser processado aqui nessa unidade lógica aritmética. Tá? E, por final, o resultado dessa operação, né, vai vir para esse MUX, tá? Para ser apresentado, né? Ser apresentado não, ser transferido aqui para a saída Y. Tá? Importante, tá, pessoal? Tudo que está externo a esse retângulo vermelho, tá? Aqui no caso A, B, C, cell e Y, tá? Do ponto de vista da ULA, são portas, tá? Porte. Tá? Então, tu vê aqui o A, né? O A, ele vem aqui na unidade lógica, também também vai aqui para unidade aritmética, tá? E assim vale para o B, para o C e para o cell, tá? Como eles são externos à arquitetura, então é definido como porta, tá? Agora, esse sinalzinho aqui, ó, que sai da unidade lógica e vai para o MUX, tá? Então, isso aqui é um sinal. Tá? Vou botar aqui a sintaxe correta, em inglês, um signal, tá? E a mesma ideia vale aqui para esse sinal que sai, tá? Sai aqui da unidade aritmética e vai para o MUX, tá? Também é um sinal, tá? Todos os sinais vão ter um nome, né? E também, nesse caso aqui, conforme comentei para vocês, aqui o autor não colocou, não informou, né? Mas aqui é um vetor de 8 bits, tá? Tá? Por quê? Porque o sinal que a unidade lógica e aritmética vai processar, né, é um sinalzinho aqui de entrada de 8 bits. Tá? Então, essa é a nossa arquitetura. Geralmente, quando vocês vão construir um sistema digital, tá, a gente vai distribuindo aqui todos os blocos digitais, né, e todas as conexões, e depois a gente pode implementar de maneira separada cada uma dessas funcionalidades. Tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma arquitetura aqui da unidade lógica aritmética, a gente pode ter outra arquitetura aqui de lógica, pode ter uma arquitetura do MUX, tá? E todas essas arquiteturas, né,
estão, um termo que a gente fala, né, estão instanciadas, né, estão colocadas, né, dentro dessa outra arquitetura que é a unidade lógica aritmética. Né? Mas nesse exemplo aqui, como a gente está iniciando ainda nesse mundo aqui de VHDL, tá? A gente vai descrever todos esses blocos numa mesma arquitetura. Tá? Então, primeira definição que a gente vai fazer, né, é como que vai funcionar o nosso sistema digital nesse caso. Tá? Então, vai ter uma parte que calcula a função aritmética e a outra aqui, parte da arquitetura, que seria a lógica. Tá? Então, temos aqui a seguinte ideia. Quando o céu tiver o seu bit mais significativo, tá, que eu estou colocando aqui em destaque, tá, ele for igual a 0, a gente vai realizar uma operação aritmética. Tá? Quando o céu for igual... Quando o bit mais significativo do céu for igual a 1, tá, que eu estou colocando aqui em destaque, vamos realizar uma operação lógica. Tá? Beleza. Tá? E os outros bits, tá? Vamos apagar aqui, vamos apagar aqui. Os 3 primeiros bits, tá? Por exemplo, quero realizar uma operação aritmética. Tá? Os 3 próximos bits, tá, vão determinar qual operação aritmética será realizada. Tá? Então, podemos consultar aqui a primeira linha. Tá? Quando temos o céu igual a 0, 0, 0, 0, qual operação que vai ser realizada? É atribuído à saída Y o sinal A. Tá? Então, para quem trabalhou em microcontroladores, né, tem essa função, né, que é simplesmente transferir o valor de uma entrada A para uma saída, para uma porta, aqui no caso, né, para a porta Y. Quando temos o céu igual a 0, 0, 0, 1, tá, a gente vai realizar o incremento da variável Y. Tá? Então, a variável Y vai receber o valor de A mais 1. E assim por diante. Tá? Valor 2. Tá? Eu vou falar aqui em decimal porque fica mais fácil. Né? Então, a próxima linha, quando o céu igual a 2, a gente vai decrementar. Tá? Y recebe A menos 1. E assim por diante. Tá? Então, temos aqui Y recebendo B, depois temos Y recebendo B mais 1, depois temos Y recebendo B menos 1, depois temos Y recebendo A mais B, e por último, a última linha, temos as somas de A mais B mais aquele valor de carry, aquele valor de Cin. Tá? Então, a nossa unidade aritmética, tá, faz todas essas operações aqui. Tá? A unidade lógica, tá, faz o seguinte. Tá? Então, quando o bit mais significativo for igual a 1 do céu, operação lógica. Tá? Então, temos aqui na primeira linha, temos o complemento de A, é transferido para a saída, ou seja, Y recebe NOT A. Próxima linha, Y recebe o complemento de B, ou seja, Y recebe NOT B. Próxima linha, a saída recebe A AND B. Depois, Y recebe A OR B. E depois aqui seguindo lógica MEND, lógica NOR, SHOR e XNOR. Tá? Então, essas são todas as operações lógicas que a ULA vai implementar. Tá? Então, vamos partir aqui para a implementação. Tá? Detalhe, tá? Toda essa arquitetura a gente vai implementar através de um circuito combinacional, tá? Que é o que a gente está estudando. Tá? Também existem outras maneiras de implementar, né? De implementação. Essa aqui vai ser um
um exemplo. Tá? E, além disso, tá? Como a gente vai utilizar aqui, pessoal, operações aritméticas, tá? A gente vai fazer soma e subtração, tá? A gente vai utilizar aqui, então, um tipo de dados, tá? Vai ser Standard Logic sem sinal. Tá? A gente vai utilizar, então, essa definição para poder realizar essas soma e subtração. Tá? Dentro desse pacote aqui da I3E, né? Essa biblioteca, tá? Tem essas operações lógicas e aritméticas. Tá? Então, é importante que a gente vai trabalhar aqui com um dado sem sinal. Tá? Então, a gente vai trabalhar com um valor aqui, 1, 1, 1. Tá? Então, a gente sabe que esse aqui é o valor na base 2, né? Convertendo para decimal, vai dar 8. Tá? Mas, conforme eu comentei, a gente tem que direcionar a implementação, tá? Porque vai ser gerado um circuito físico, tá? Como vocês realizassem uma montagem prática. Tá? Em alguns casos, tá? Se vocês utilizarem um vetor aqui de bits com sinal, tá? Esse bit aqui geralmente representa o sinal do vetor. Tá? Então, se o bit é 0, esse bit mais significativo é 0, ele representa positivo, e se ele é 1, vale negativo. Tá? Só que a gente tem que informar isso para a ferramenta. Tá? Então, por isso que a gente vai utilizar sem sinal. Portanto, esse último bit aqui não vai ter esse significado. Então, a implementação aqui, conforme eu comentei para vocês, essa é uma possível solução. Tá? Eu não gostei muito desse, ser bem sincero, não gostei muito desse... Não é que eu não gostei do exemplo, né? Se a gente fosse implementar num sistema real, não seria a maneira mais otimizada. Tá? Mas é só a nível de exemplo educacional nesse caso. Tá? Então, definir aqui a biblioteca que vamos utilizar, I3E. Tá? Vamos utilizar a Standard Logic 1164, que já estávamos utilizando, e devido às operações aritméticas e lógica, vamos utilizar aqui também Standard Logic sem sinal. Tá? Temos os bits de entrada, né, as portas A, B, tá? Standard Logic Vector, de 7 até 0. Tá? Tem que lembrar aqui, né, pessoal, que tem duas maneiras de definir o vetor. Pode ser de 0 to 7. Tá? Essa sequência aqui dos bits influencia diretamente no barramento. Tá? Então, a gente está falando aqui que tem barramento 0, barramento 1, né, até o barramento 7. Tá? Então, tem aqui o A0 até o A7. Tá? É como se fosse fios, né? Fossem portas que estão chegando no circuito. Tá? E esse bit A0 aqui é o bit menos significativo. E o bit da posição 7 é o mais significativo. Tá? Entrada A e B, né? Bem tranquilo. Temos o cell, tá? Standard Logic Vector, tá? 4 posições. Temos o CIN, que é só Standard Logic, é só um bit. E temos a saída Y do sistema. Tá? Essa é a nossa entidade. Tá? Vamos definir aqui 2 sinais. Tá? Todos os sinais elétricos que estão internos à nossa arquitetura, tá? A arquitetura da ULA, tá? Vão ser sinais. Tá? Então, tem um sinal aqui aritmético, tem um sinal lógico, tá? E são o sinal Standard Logic Vector da posição 3, da posição 7 até o 0. Tá? Esses sinais são esses sinais que eu tinha comentado anteriormente aqui para vocês. Ó, esse sinal e esse sinal aqui. Tem um sinal lógico e tem um sinal aritmético da posição 7 a 0, ou seja, um barramento aqui de 8 bits. Então, primeiro, o autor definiu aqui da seguinte maneira a solução. Tá? Definiu aqui o sinal, iniciou a arquitetura Begin. Tá? Utilizou aqui o if cell para fazer as seguintes operações. Tá? Quando o cell, tá, da posição 2 até a 0,
a gente vai calcular aqui os valores, né, da operação aritmética. Tá? Então, a aritmética vai receber o valor de A quando o céu da posição 2 até a 0, né, vale 0, 0, 0. Tá? Ou seja, estamos implementando essa primeira linha aqui. Ó, tá? Quando eu tenho o céu igual a 0, 0, tá? A saída recebe o valor de A. Só o detalhe, né? Esqueci de comentar, ele não coloca direto na saída, né? Ele joga para esse barramento aqui, tá? E depois o resultado das operações, tá? Ele passa aqui pelo MUX, tá? Ele vai pegar aqui o céu da posição 3, né? Que pode ser 0 ou 1, tá? Para definir qual que é a resposta que vai aparecer na saída. Tá? Então, primeiro, tá? Os valores aritméticos, né, vão ser determinados a partir, então, desse comando if select. Tá? Então, o aritmético recebe A quando 0, 0, 0, A mais 1 quando é igual, o céu é igual a 0, 0, 1, e assim por diante, seguindo aquela tabela. Tá? Então, todos os valores, todas as operações aritméticas vão ser transferidas, atribuídas, né, para esse sinalzinho aqui aritmético, que foi definido aqui em cima, e tem 8 posições. Tá? Tá? A parte lógica da nossa arquitetura, né, também vai ser o comando aqui if select. Tá? Também vai pegar o valor de céu da posição 2 até 0 para verificar qual que vai ser a operação lógica que vai ser realizada. Tá? Então, a lógica, né, vai receber primeiro o complemento de A quando tem esse valor aqui, 0, 0, 0. Tá? Próxima linha, not B, complemento de B, quando for 0, 0, 1. Tá? E assim por diante, fazendo todas as outras funções lógicas. Tá? AND, OR, NAND, NOR, SHOR. E a porta XNOR, né? XNOR é que ele fez, eu não lembrava, tá? Mas a XNOR não tem na sintaxe, não tem a sintaxe, né? Então, só fazer, na verdade, o complemento da porta SHOR, né? Então, essa parte aqui do código, então, implementa a unidade interna da ULA, que são as portas, que são a unidade lógica, tá? E por último, né? O que ele faz? Ele pega aqui esse sinal elétrico, tá? Que tem esse resultado logic, tá? E o aritmético, tá? E passa pelo MUX, tá? Ou seja, ele pega aqui o bitzinho cell 3, tá? E verifica. Se ele for 0, tá? O que vai aparecer na saída é o resultado do processamento aritmético. Tá? Outros casos, tá? Ou seja, obviamente, quando o céu aqui for igual a... o céu na posição 3 for igual a 1, vai receber, então, o resultado da porta lógica. Tá? E finaliza aqui essa arquitetura. Tá? Por que eu não gostei? Um comentário que não seria, né, tão interessante essa implementação, tá? Porque em ambos, independente da operação que eu quero realizar, tá? Independente se for aritmética ou lógico, tá? Tanto esse bloquinho aqui, lógico e aritmético, estão sempre realizando operações, tá? Só que depois na saída eu vou selecionar, né, somente, tá, o sinal lógico ou o sinal aritmético, dependendo desse céu aqui 3, tá? Então, se você está pensando numa aplicação de alto desempenho, que tu tem que restringir o consumo de energia, tá? Então, tu vai estar fazendo operações aqui que não são necessárias, tá? Então, por exemplo, se tu botar o céu igual a 0, tá? Então, céu igual a 0 significa aqui, pela implementação, né, pela nossa tabela, que eu quero
fazer uma operação aritmética. Tá? Mas pelo código, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma operação lógica, vai fazer uma operação aritmética e vai atribuir aqui para a saída, através do MUX, só a resposta da operação aritmética. Tá? Vocês notem, tá, pessoal, que à medida que o teu sistema digital vai crescendo, tá, vai aumentando a complexidade, tá, fica muito difícil trabalhar em nível de portas lógicas, tá, nível implementação de hardware muito baixo, tá, porque o código seria gigante. Tá. Geralmente a gente implementa alguma parte do código utilizando portas lógicas, tá, mais no nível de hardware mais baixo, tá, só quando se deseja se otimizar e garantir que o circuito que vai ser implementado é exatamente de uma maneira específica, tá? Então, peço também que vocês reproduzam esse código aqui no Quartus, né? E realizem a simulação, tá? Para essa tabela aqui, tá? Como é só para praticar, né? Não precisa verificar todas as possibilidades, né? Pode fazer de maneira aleatória, né? Pega aqui, por exemplo, coloca aqui o céu nessa posição aqui, 0, 0, 1, 1, tá? E verifica, né? Coloca os valores de A e B e verifica se vai ser transferido para a saída, né? O valor de B. Tá? E também teste aqui, por exemplo, um valor, também aqui, por exemplo, valor 1110, tá? Verifique se vai ser implementado a porta short, né? Entre a porta A e a porta B. Então, note que aqui tem uma grande flexibilidade, tá? O VHDL, porque você que vai implementar o hardware, tá? Independente. Diferente do microcontrolador, né? E essas funções aqui já estão implementadas e a gente não tem essa flexibilidade de reconfigurar todo o nosso hardware. Tá? Qualquer dúvida é só interromper, tá, pessoal? Já estamos finalizando, para não ficar muito pesado. Tá? Aqui tem mais dois comandos. Tá? Acho que não tem exemplos, tá? Mas eles são bastante utilizados para automatizar, tá? Tanto a parte de geração de código combinacional, também para testes. Tá? Vamos ver aqui primeiro o comando generate. Tá? Então, o comando generate, tá? Também, tá? Todos os comandos aqui são combinacionais. Estou enfatizando esse ponto para depois não gerar confusão. Tá? Então, o comando generate, tá? Ele tem a ideia de ser um loop combinacional. Tá? A gente vai estudar o loop sequencial no próximo capítulo, tá? Mas o generate, então, é um comando combinacional que tem a ideia de ser um loop. Tá? A forma regular dele, tá? É utilizada, então, com a sintaxe for generate, tá? Conforme vamos ver aqui na próxima transparência. Tá? Então, ele tem a seguinte sintaxe. Tá? Então, temos aqui um label, né? Um nome. Tá? Você pode atribuir qualquer nome, exceto palavras reservadas do VHDL. Tá? Temos aqui um for, tá? Temos um identificador, né? Podemos utilizar aqui um identificador i, tá? E temos o range, né? O valor que esse identificador aqui vai se alterar, né? Por exemplo, e pode ser alterado aqui, por exemplo, de 0 até 7, por exemplo, tá? A gente vai gerar, então, um generate, tá? Onde vai ter aqui, então, um código combinacional, tá? E, por último, aqui, um end. Então, só para a gente definir aqui a sintaxe, tá? Vamos ver onde que a gente pode aplicar esse conceito. Aqui está o exemplo. Tá? Deixa eu ver aqui se tem um exemplo melhor. Não, acho que esse exemplo aqui está bom. Tá? Então, aqui
Esse generate aqui, então, pessoal, é muito utilizado quando a gente tem que repetir muitas linhas de código. Tá? Então, um código profissional em VHDL, se você pegar aí um equipamento, tá? Quem trabalha desenvolvendo código aí para sistemas digitais, né? Vai pegar códigos aí que tem 10 mil linhas, 20 mil linhas, tá? Todo sistema digital hoje em dia é muito complexo, tá? É um sistema muito grande. Então, vai pegar qualquer equipamento eletrônico de um grau de complexidade, na verdade, tem 2, 5, 10, 20 engenheiros que trabalham em cima, tá? Então, tu tem muitas linhas, tá? De pensar aqui em vetores, tá? Pensar num processador de 32 bits, tá? Então, em alguns casos, você tem que automatizar essa atribuição de dados, que é isso que eu vou apresentar aqui para vocês com esse comando generate, tá? Então, temos aqui um vetor x, tá? Temos temos um sinal x, um sinal y, um sinal z, tá? Quando pensar em sinal aqui, é um sinal elétrico, tá, pessoal, que vai ser implementado no FPGA, tá? Temos aqui x, y e z são vetores de bits, tá? Primeiro aqui da posição 7 a 0, depois de 15 a 0 e depois aqui de 7 a 0. Tá? Então, vamos imaginar, botar aqui que a gente quer fazer a seguinte atribuição. Tá? Eu quero que o Z0, tá? Vai ser atribuído o X0 e vamos fazer uma lógica AND com Y8. Tá? A próxima linha, a gente quer fazer atribuir a Z1, tá? Queremos atribuir o X1 AND o Y9. Tá? E vamos imaginar que essa sequência aqui tem que se repetir, sei lá, 10 mil vezes. Tá? É impossível de descrever, né? Então, a gente pode utilizar o comando generate da seguinte maneira, tá? Temos aqui o label G1, tá? O nome aí fica a critério de vocês, né? Sempre colocar um nome que seja intuitivo e siga algum padrão, né, para os projetos, tá? Vamos ter um for aqui, for i, tá? Peça variável, tá? Essa sintaxe aqui eu não apresentei para vocês, tá? Então, x range, tá? Ele vai pegar exatamente o range, né, o valor, né, máximo e mínimo dessa variável x. Então, aqui de 7 a 0. Tá? E a gente vai gerar o seguinte código. ZI vai receber XI AND YI mais 8. Tá? Exatamente o que eu estava realizando aqui nessa parte superior. Tá? Então, note que vai ser um código combinacional. E essa parte aqui do código, então, vai automatizar, na verdade, né, essa atribuição dessa variável aqui, ZI. Né? Então, aqui é muito utilizado, né, pessoal, quando tem alguma estrutura regular que vocês querem implementar aqui de atribuição de vetores, tá? Vocês podem utilizar, então, esse comando generate, né, e facilita em muito. Né? Vamos pegar outro exemplo aqui para ficar claro. Temos outro exemplo aqui que é o seguinte. Temos aqui o seguinte, temos um generate aqui, conforme vocês podem ver, tá? For generate. Tá? Então, temos aqui o seguinte, for, ele chamou aqui o identificador de II, certo? Tá? Com esse valor variando de 7 para, de 0 até 7, né? Ele não utilizou aquele comando range. Tá? Se quiser utilizar a sintaxe mais direta, pode colocar os valores aqui de 0 para 7. Vamos gerar as seguintes linhas. Tá? Esse vetor W, vector MSB1, tá? Vai receber na posição II, vai ser atribuído, então, esse R vector, tá? Que vai depender, então, do identificador II mais 8. Tá? Ou seja, tá? Ele vai reproduzir essa linha aqui, né? Com esse índice, esse identificador II, de 0 até
7. Tá? Ou, se vocês fossem representar, tá? Fossem fazer de maneira manual, tá? Foi colocado aqui embaixo, tá? Como foi feita a implementação aqui, tá? A gente colocou W vector MSB2, tá? Só para diferenciar aqui desse 1, mas seria a mesma ideia. Tá? A posição 0 vai receber a posição 8, a posição 1 vai receber a posição 9, a posição 2 vai receber a posição 10, assim por diante, até a última posição aqui do nosso vetor, a posição 7, vai receber a posição 15. Tá? Então, esse código com generate e esse código com essa atribuição manual, o efeito seria o mesmo. Tá? Claro que com generate aqui fica bem mais compacto, né, pessoal? Mais fácil de ser realizado a leitura, principalmente quando o código aumenta, e você está, é factível, né, a ter menos erro no teu código, né? Porque tu vai digitando aqui 100 linhas de vetores, né? Alguma hora provavelmente tu vai errar, né? Quando colocar o generate aqui, provavelmente a possibilidade de acontecer algum erro é menor. Tá? Então, comando generate, lembrando, tudo que tiver aqui dentro vai ser combinacional. Tá? Talvez agora, nesse instante, combinacional e sequencial não faça tanta diferença, né? Mas quando a gente estudar sequencial, vocês vão ver que vão ter outros comandos, né? Então a gente tem que saber diferenciar e identificar que tipo de circuito que vai ser gerado. Por último, então, pessoal, para finalizar a aula, comentar mais um comando. Tá? Na verdade, ele não é muito utilizado para gerar o código em si, alguma função lógica, tá? Que é o comando if_generate. Tá? Então, ele fala aqui que é uma forma irregular do generate que pode ser utilizado também. Logicamente, esse comando aqui é combinacional, certo? Também o cuidado que a gente tem que tomar, né? Sempre pensando em if, né? Quando a gente pensa em if, lembrando de outras linguagens, né? Teria o if-else, né? Só que aqui em VHDL, esse if_generate não aceita o comando else, tá? Ele tem só if. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui, tá? If, se uma condição for verdadeira, ele vai gerar um código combinacional até que apareça aqui a sintaxe end_generate. Tá? Uma coisa também que é muito... Não sei se é tão comum, mas pode acontecer, tá? Eu posso ter aqui primeiro um for_generate, tá? Como a gente estudou. Interno a esse for, a gente pode ter aqui o comando if_generate. Tá? Vamos ver onde que é utilizado bastante esse if aqui, pessoal. If_generate, vamos ver se tem um exemplo aqui. Esse if_generate aqui é utilizado muito, tá? É muito comum, utilizado na indústria da seguinte maneira. Tá? Você pega um produto, tá? O usuário final dele vai ver ali um produto, vamos pegar, por exemplo, sei lá, um CLP, ou vamos pegar um circuito aí de telecomunicações, tá? Vai pegar o CLP ali com o seu gabinete, né? Ou circuito de comunicação que eu comentei, tá? E externamente você pode ter um produto, né? Diferentes produtos, tá? Mas internamente, se tu desmontar ali e verificar o hardware em si, o processador, o FPGA que está ali, você vai verificar que diferentes produtos têm os mesmos componentes, tá? E, na verdade, o que muda internamente é o software, tá? O firmware que tá sendo executado, tá? E, geralmente, no FPGA, a gente pode utilizar esse if_generate para o mesmo FPGA, tá? Ser implementados diferentes lógicas, tá? Ou seja, se você colocar if condição, tá? Vamos dizer, produto, a nossa condição aqui é produto A. Tá? Então, se o produto A for verdadeiro, tá? A gente vai gerar um código, a gente vai implementar um determinado código aqui no FPGA. Tá?
Se o produto for B, a gente pode implementar outro código. Tá? Ou seja, o FPGA é o mesmo, que vai se alterar vai ser o código que está aqui dentro. Tá? Também pode ser utilizado nesse exemplo que eu vou apresentar aqui para vocês para debug. Tá? Então, quem está ali desenvolvendo algum produto, né, pode ser que precise realizar algum teste. Tá? Então, a gente pode utilizar a seguinte sintaxe. Tá? A gente não estudou ainda generic, mas vamos estudar em sequência. Tá? Então, temos aqui uma variável, tá, que é chamada de debug. Tá? Então, é um valor aqui, poderia ser um bit, né? Foi colocado um valor natural, tá? Foi feita a atribuição de 1. Tá? Então, foi colocado aqui um comentário, tá? Quando o valor for igual a 0, e quando o valor for igual a 1. Tá? Então, quando o valor for igual a 0, vai ser implementado, por exemplo, o produto final. Tá? Quando for igual a 1, pode ser que seja realizado algum teste de fábrica nessa lógica. Tá? E aonde que vai aparecer esse debug? Vamos passar aqui. Aqui. Tá? Então, temos o seguinte, o label do if generate. Tá? Temos aqui, quando esse if, essa variável for verdadeira, tá? A gente vai gerar um determinado código, tá? Que vai estar até o end. Tá? Então, aqui não interessa muito o que vai ser realizado, tá? Mas quando aquela variável for igual a 1, vai ser implementado fisicamente essa descrição que está aqui. Tá? Agora, tá? Se o gdebug for igual a 0, tá? Isso daqui não é executado e não é implementado. Lembrando que toda essa sintaxe, tá, pessoal, vai gerar um circuito lógico, certo? Tá? Como debug é igual a 0, se debug é igual a 0, essa variável aqui, essa condição não é verdadeira e não é implementado esse código. Tá? Agora, tá? Lembrando que não pode ser utilizado o comando else. Tá? Se debug for igual a 1, tá? A gente gera esse código. Tá? Se ele não for verdadeiro, tá? Não podemos utilizar o else. Tem que utilizar outro comando generate, tá? Que é essa próxima linha 51. Tá? Se o debug for igual a 0, então ele gera esse código que está aqui. Tá? Esse vetor teste vai receber o valor de 0. Tá? Então, conforme eu comentei, na verdade, esse if generate, em si, ele não vai gerar, pessoal, nenhuma lógica. Tá? O que ele vai implementar é exatamente o que está após a declaração dessa sintaxe. Tá? Então, conforme eu comentei, na indústria é utilizada bastante para testes internos. Tá? Isso aqui vocês podem utilizar também em microcontroladores, tá? Tu quer fazer algum teste interno, então tu acaba botando algumas flags, tá? Aqui de debugs, né? Para fazer alguns testes no circuito. Tá? Ou também, que eu comentei para vocês, pode ser que no FPGA, tá? No produto A, ou num produto B, seja o mesmo dispositivo, só que o código seja diferente. Né? Então, se tu botar aqui, se o produto A estiver ativo, ele implementa essa função lógica. Se o produto B for verdadeiro, implementa esse código. Né? Então, esse material está aqui no Moodle, tá, pessoal? Conforme eu comentei, por enquanto a gente está vendo a sintaxe aqui, né? Então, eu peço que vocês implementem como atividade assíncrona esses circuitos, tá, que a gente estudou nessa aula, verifiquem o funcionamento, e a próxima aula a gente já inicia, então, a parte de circuitos sequenciais, né, que é um pouquinho mais avançado, e daí a gente já vai conseguir fazer alguns sistemas mais interessantes. Né? Então, da minha parte seria isso, fico aqui disponível se alguém tiver alguma dúvida. Lembrando que esse material está no Moodle e também recomendo a leitura ali do livro, né? No caso, essa aula se refere ao capítulo 5. Então, da minha parte seria isso. Então, pessoal, boa noite a todos e até a próxima aula. Qualquer coisa, eu fico disponível para vocês por e-mail, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.